Primeiro queria, se me permite o mestre, saudar os futuros mestres, Com certeza. que são muitos. A saber, Dona Leonor, onde é que está a Dona Leonor? É uma grande escola, já era antes de ter mudado para onde está, é uma grande escola. Depois temos outra grande escola com um grande inspirador, Gustavo Eiffel. Onde é que está? A escola profissional Gustavo Eiffel. Vocês sabem quem foi o Eiffel? A ideia não é só da Torre Eiffel. Ele fez cá, direto ou indiretamente, várias obras. Pontes, ascensoras. Foi uma época marcada pela Exposição de Paris e em que ele, de facto, foi um revolucionário para aquela época. Era uma Europa muito conservadora, a França era menos conservadora do que o resto na altura, e ele revolucionou na medida em que utilizou o metal, na medida em que utilizou a conjugação da engenharia com a arquitetura, com a arte em geral, com a ocupação de espaço, coisas que têm a ver com este nosso convidado de hoje. E depois, finalmente, temos de Penafiel. Onde estão os penafidelenses? Estão dispersos, mas estão coesos. Dispersos, mas coesos. Muito obrigado por terem vindo tão longe. Tomaram um pequeno almoço? Tomaram. Vão comer qualquer coisinha e depois partem, ainda vão dar uma volta. Tá bom. Muito bem, muito bem. Ora bom, a ideia destes encontros é muito simples. Não sendo possível que gente importante como o nosso convidado de hoje tem vidas terríveis, e para não pode andar pelo país disperso por várias escolas, e para juntar escolas diferentes, de localizações diferentes. Infelizmente não podemos utilizar agora o picadeiro que utilizámos em anos anteriores. É menos intimista. Para efeitos de diálogo é melhor esta sala. O picadeiro leva 300 pessoas, 400 pessoas. Chegou a levar 500 pessoas e entraram numa balbúrdia, como imagino, eram horas e horas de perguntas, depois lá ao fundo não se ouvia, depois ouvia, não ouvia. Bom. A ideia é pôr em contacto quem é, de facto, muito excepcional em domínios da vida portuguesa. E agora temos andado pelas artes, se quiser artes plásticas, mas vamos andar por outros sítios. E já fizemos com artistas, cientistas, jornalistas, desportistas, gente da comunicação social, por aí dentro, o que possam imaginar. E é, no fundo, para vocês que estão no momento de decisão, ou já tomaram a decisão, e estão a amadurecer, ou vão tomar, ou estão a tomar, sobre o vosso futuro, terem a noção exata. Deixa cá ouvir umas pistas de alguém que partiu primeiro, chegou primeiro, continua a partir e a chegar, e que pode abrir essas pistas. Uma coisa podem ter a certeza, quando eu comparo o que era com a vossa idade, para mim era tudo muito simples e muito limitado. E privilegiado, eu era privilegiado, pertencia a um setor privilegiado da sociedade portuguesa, porque eram muito poucos os que chegavam a esse ponto do ensino secundário. Muito poucos. Ficavam ali ao fim da escolaridade obrigatória, que era 3 anos, depois 4 anos, depois 6 anos, e depois pronto, acabava. Só uma minoria das minorias é continuada para o que é hoje o fim do básico e o secundário. E uma minoria, ultraminoria, que ia para o superior. Não havia politécnicos. Portanto, havia poucas universidades, não tinham sido criadas as outras universidades, vejam bem as saídas. Ora, naquela altura era muito simples. Estudava-se para exercer uma profissão, mais ou menos sabia-se o que se queria ser. No sítio onde se vivia, ninguém imaginava ir para o estrangeiro, nem imaginava ir para longe no território nacional. E provavelmente a mesma atividade durante muito tempo ao longo da vida. Era assim que nós sonhávamos. Depois aprendemos que não foi nada assim. Mesmo para mim, mais velhinho. Acabei por fazer coisas muito diferentes. Nunca pensei em fazer comunicação social toda, e fiz toda.
Nunca pensei fazer obras sociais e tal. Já algumas pensava, mas outras não pensava. Meter-me em atividades culturais as mais diversas, não pensava. Fiz. E por aí adiante. A política, como imaginam, em ditadura, a política é a luta contra a ditadura, é a utilização da margem dentro da ditadura. A democracia é tudo o que quiser. Praticamente tudo o que quiser. Corre bem, corre mal, tem alegrias, tem frustrações, políticos são todos, e portanto pode ser política micro, macro, médio, macro, por aí adiante. E circulam pelo país, inevitavelmente, circulam por atividades profissionais, acabam por fazer N coisas durante a vida, mudam de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, 7 em 7 anos, às vezes mais depressa, às vezes mais devagar. Se não mudar é porque não tem imaginação. Há sim uns casos extremos de a pessoa estar uma vida inteira a fazer a mesma coisa, mas não é normal. Bom, este homem é muito inspirador. Porquê? Porque ele já tem uma idadezinha, olham para ele e ninguém diria. Que idade é que lhe dão? 50, 50 e poucos. Não é? É o que eu diria. Depois tem um bocadinho mais. Ponham mais 10 anos. 68. Exatamente. Vejam bem, quem diz que este homem vai a caminho dos 68. Não se diz porquê? Porque é artista, porque é criador, porque é talento, tem gênio, pronto. Isso rejuvenesce as pessoas. Pois este homem foi um precursor. Precursor quer dizer pioneiro. Dos primeiros a chegar-se à frente e a ter ideias daquele tipo. E continuou com o ar de jovem. Portanto, continua a renovar-se, não parou no tempo. Não se acomodou, não se abruçou. E em que é que ele foi precursor? Primeiro, no tempo. No tempo, ele chegou primeiro. Foi dos primeiros. Em Portugal, ele nasceu ainda antes do 25 de Abril, mas não muito antes, 7 anos antes. 57. Ah, não, então muito antes. Muito antes. Muito antes. Eu continuo a olhar para cima. Muito antes. Mas ele logo, ainda antes do 25 de Abril, mas certamente logo no início do 25 de Abril, ele quis chegar primeiro onde não se chegava em Portugal. Em Portugal era tudo muito arrumadinho. Havia escultores, eram escultores. Havia pintores, eram pintores. Havia desenhadores, eram desenhadores. Começava a haver designers, começava a haver umas coisas assim. Depois havia arquitetos, eram arquitetos. Havia outros que trabalhavam no ordenamento do espaço, mas não se confundiam com os artistas plásticos clássicos. Ele queria ser diferente. Portanto, no tempo, chegou primeiro. E quer continuar a chegar primeiro. Quando tem essa oportunidade. Exatamente. Segundo lugar, espaço. Ele precisa de espaço. Ele adora o espaço. Toda a obra dele tem a ver com o espaço. Ou, se quiser, é a relação entre nós e o espaço. Entre o ser humano e o espaço. Podia ser só o espaço em abstrato. Não, o ser humano e o espaço. E depois, não é ter Maria das Grandezas, gosta de tudo em grande. As instalações dele são, por vezes, muito grandes. Visitei uma em Coimbra, sabe bem? Em que realmente ela ocupa o espaço físico e o nosso espaço mental. Isso significa que é escultora? É. Há muita escultura ali. É instaladora? É, mas a instalação é uma forma de escultura. Foi levar a escultura daquilo que era para uma dimensão diferente. Tem a ver com o ordenamento do espaço, com a nossa localização no espaço. Sentimos bem, sentimos mal, temos a noção das proporções do que somos e daquilo que é o espaço e como é que utilizamos o espaço. Entra num domínio que já muito arquiteto mexe e urbanistas mexem, porque muitas das obras dele são ao ar livre, para uma meia dúzia ou mais. E, portanto, não são pequeninas, são grandes, não são propriamente obras pequeninas, como um busto, uma cabeça. Pronto, também há disso, mas é muito clássico. No outro dia houve uma homenagem ao presidente Mário Soares, no Porto,
e foi exposta num jardim pequeno, bem esgalhado na parte de trás de um bairro relativamente recente, uma cabeça minúscula de um grande escultor português de há já algum tempo. Obviamente aquela cabeça não foi pensada para aquele espaço, mas acabou por ficar bem no espaço. Mas podia ficar mal. Não é a posição dele. Ele quer trabalhar o espaço todo. Todo. É insaciável nisso. E, portanto, é multidimensional. Hoje os artistas plásticos tendem a ser multidimensionais. Dá-lhes para desenhar, tem que desenhar sempre. Dá-lhes para pintar, muitas vezes aquilo que projetam é acompanhado de cor, mais cor, menos cor. Tem um tratamento que é difícil de catalogar, ele foi dos primeiros incatalogáveis. Incatalogáveis. E depois transformou-se num clássico e toda a gente pensou, e agora como é que ele vai ficar velhinho, começa a envelhecer, perde a alegria de criar e de fazer coisas diferentes? Não. Surpreende-nos sempre com novas ideias. Ora, isto é muito uma revolução para a altura em que ele apareceu com estas ideias. Agora, dir-me-ão, bom, está bem, 40 anos depois, 50 anos depois, isto já não é tão revolucionário assim. Já há muitos, já há bastantes. Depois tem uma coisa formidável. Vamos ver se confirma a minha teoria. É um bom pedagogo. Quer dizer, explica bem. Explica bem aquilo que faz. E atrai discípulos. Quer dizer, adora ter gente mais nova que ajuda a formar e que vão para além daquilo que ele fez. Mas isso os professores, os bons professores, como ele ou como eu, modéstia à parte, são assim. Os nossos alunos são sempre melhores do que nós. Se forem piores, somos péssimos professores. Falhamos. Somos narcisos, gostamos de fazer um show-off daquilo que somos ou não somos, mas depois pergunta-se, mas digam lá, o que é que apareceu a seguir a vocês? Ora, a função de um mestre é isso mesmo, é abrir caminhos. Abrir caminhos. E se houver um de vocês, basta um, para quem esta sessão fez diferença, valeu a pena. Os outros, está bem, vieram ver o palácio, vieram apanhar ar, quebrar um bocadinho a chuva, faltar às aulas habituais, são sempre um bocadinho uma monotonia, mesmo quando são muito boas, e os professores são ótimos, saudação aos professores, mas, e portanto aproveitem bem. Para uns será um bocadinho esquisito, não é bem por ali que querem seguir, para outros é fascinante, para a maior parte hesitam, não sei se vamos por aí, se não vamos. Agora, mais uma salva de palmas e a partir de agora o palco é dele e vosso, é assim, façam perguntas inteligentes. Com a vossa cara não é difícil. E vindo das escolas de onde vêm não é difícil. E não o larguem, porque há um princípio para a vida que deve ficar. A probabilidade de nos encontrarmos, os que estamos nesta sala, mais uma vez na vida, é zero. Todos. É zero. Isto é um encontro único. Cada encontro na vida é único. Até porque se por acaso nos encontrássemos todos, combinávamos estar aqui todos, nenhum caía doente, nenhum faltava, e ele estava, já não éramos os mesmos. Tinha passado tempo, tínhamos aprendido ou desaprendido coisas, éramos diferentes. Portanto, aproveitem este momento assim como estão. Aproveitem. Gostem muito, gostem pouco, tirem máximo proveito ou menos proveito. Aproveitem. Nunca deixem escapar uma oportunidade na vida. Nunca deixem para amanhã o que podem fazer hoje. É isso. Pode não haver amanhã. Ou pode ser outro amanhã muito melhor, mas diferente. Aproveitem este amanhã, salva de palmas e agora vamos sentar ali para ouvir. Obrigado. Tenho.
Eu vi como tinham preparado as perguntas. Não é nada como estar nas costas. É onde eu estou. Estava. Quando era professora, durante os exames, os alunos nunca sabiam onde é que eu estava. Estava nas costas e depois eu era mais tolerante ou menos tolerante em relação à cópia, à inspiração, ao telemóvel, a tudo o resto, ao iPhone e tal. Fingia que via ou fingia que não via. Quando percebia que realmente também era demais, porque não tinham pegado no livro, deviam ter pegado ao menos um bocadinho. Para saber copiar é preciso saber qualquer coisinha, se não copia-se mal. Mas isto para dizer que estavam muito bem preparadas as perguntas. Absolutamente. Foram em catadupa, mas todas faziam sentido. Todas. O que significa escolas que prepararam, pessoas que prepararam e alunos que alinharam nisso. Bem, em relação ao que ouvimos, não sei o que é que vocês sentem, mas eu senti o seguinte, e já tinha ouvido há uns anos, não é a primeira vez, já tinha ouvido outras vezes. Trata-se de uma pessoa muito humilde, naturalmente humilde. Por aqui têm passado pessoas com egos que não cabem no palácio. Excepcionais, devo dizer, excepcionais, cada um tem direito a ser como é. Mas o seu caso não é assim. Não precisa desse ego tão grande, tão grande, tão grande para criar em grande o que queria. Bom, depois, muito simples a responder. Conseguia responder? Conseguia. Sinceramente, achava que não tinha resposta, porque havia várias respostas possíveis, dizia. Isto é muito importante. À medida que se caminha na vida, percebe-se que, de uma maneira geral, os melhores são sempre muito humildes. Há exceções. Há génios que não são humildes e que são, mas é o caso da genialidade extrema, são excessivos. Sei lá, na música há quem pense que, por exemplo, Mozart era assim um bocadinho, era excessivo, sabia que era gênio, usava isso e entretinha-se com isso. Há desses casos. Mas, de uma maneira geral, é muito impressionante ver que as pessoas têm de si próprias um conceito sempre superior àquilo que provavelmente é a realidade. E que elevam expectativas em vez de baixar expectativas. No seu caso, baixa expectativas. Eu não sei. Não... Baixa expectativas, quer dizer, não digo... Não, mas é assim, quando arranca para um projeto, não diz eu agora vou fazer a última Coca-Cola do deserto. Não. Diz, eu vou tentar fazer o que sair dentro daquilo, como disse, é um plano muito genérico e depois muda várias vezes ao longo do percurso. E depois houve outra coisa que disse que é uma lição para eles. E hoje é um dia bom, ontem foi um dia bom e hoje é um dia bom para se perceber essa lição. É que a vida é cheia de altos e baixos. E como se vive hoje em cima do segundo, a aceleração do tempo, o viver intensamente essa aceleração faz com que as pessoas estejam a olhar para exatamente aquele segundo e não é sequer para o minuto seguinte, nem para a hora seguinte, nem para o dia seguinte, nem para o mês seguinte, nem para o ano seguinte. Isso depois dá uma deformação que eu acho que quando se é mais novo é mais fácil de ultrapassar. Que é estar a gerir tudo segundo a segundo. Uma coisa é viver intensamente. Se eu acho que sim, vivam intensamente. Não voltam a ter a idade que têm. Podem ter parecidas, mas não iguais. Fisicamente não iguais, psicologicamente não iguais. Cada minuto é diferente do minuto seguinte. Sim. Mas tenham uma noção que há mais vida para além daquele segundo. Eu digo isto porque eu concordo com o mestre quando ele diz que estamos numa certa viragem de ciclo. Que se traduz mais ou menos nisto. Os grandes poderes, mesmo quando grandes poderes políticos, do direito, institucionais,
acabam por fazer face hoje a grandes poderes económicos transnacionais que os condicionam muito. E depois pensam sempre que podem utilizá-los, ou podem fazer um acordo, ou fazer uma aliança com eles, e que isso vai dar certo. Depois pode dar mais certo ou menos certo, depende da evolução histórica, porque os interesses não são iguais, são diferentes. E de repente isto, bom, mas há uma mudança de ciclo. As coisas não se fazem exatamente como se faziam, uma comunicação social não é o que era. Há uma concentração de poder económico. É possível ter numa sala apenas, a nível de um Estado ou de vários Estados, o equivalente a milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas em termos de rendimentos. Estão ali 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, que têm, em termos de riqueza, o equivalente a continentes, ou subcontinentes, ou milhões de pessoas. E a pessoa diz, bom, isso torna-os inexpugnáveis. Depois a história mostrou, eu vi aparecerem e desaparecerem muitos inexpugnáveis. Exatamente, exatamente. Impérios subiram e desceram. Rapidamente. Subiram e desceram, agora é mais rápido. Poderes económicos subiram e desceram. Os poderes que eram notícia há 20 anos ou há 30 anos, hoje são outros e amanhã serão outros. E, portanto, vivam intensamente, mas com a noção da relatividade das coisas. Daí a importância desse tempo histórico. Cada um tem o seu tempo e vai fazendo o seu tempo, feito de muitos tempos. Uma vida feita de várias fases de vida. Nós nem imaginamos. Vocês não imaginam o que vão fazer ao longo da vossa vida. Um fator surpresa, um fator inesperado que se atravessa na vossa vida, mas também o tempo que parece histórico, aquilo que parece impressionante, porque o poder é tão absoluto, é tão grande, tão grande, tão grande, que isto vai mudar para sempre. E será o melhor período de sempre, ou o pior período de sempre. E não será nem o melhor, nem o pior período de sempre, porque haverá outros piores e outros melhores. Isso, para o artista, para o criador, ainda é mais importante. Ter a noção dessa mudança. Eu costumava dizer na primeira aula aos meus alunos, todos os anos letivos, a grande constante da vida é a mudança. A grande constante é a mudança. Depois convém que cada um de vocês tenha um conjunto de ideias, de valores, de referências, para saberem como lidar com os outros, com a vida, com a evolução da vida, com aquilo que vai mudar. Mas sabendo que é a mudança. É a mudança. E foi muito impressionante aqui o testemunho. Quando eu disse que ele era um grande pedagogo, é por isso. Não é um retórico. Um retórico é aquele que fala rapidamente, desenvoltamente e com muitas palavras. Não, é muito contido. Mas tudo o que diz é importante para quem fala e para os interlocutores, e tudo o que é importante tenta que esteja lá na mensagem. Isso faz aproveitar imenso, porque em vez de se responder a 10 perguntas, respondeu a 40. E a probabilidade de com 40 haver mais interesse do que com 10 é enorme. Portanto, muito, muito obrigado.